Você é um instrumento poderoso de Deus através da sua oração. Como a sua oração abala o reino espiritual. Não deixe de orar, não deixe de estar em comunhão com o Senhor, não deixe de entender o poder de Cristo que habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Que coisa extraordinária quando nós temos esse entendimento, e eu aprendo isso com a igreja de Atos capítulo 12. Uma igreja que havia acabado de perder alguém muito importante para eles, alguém que era autoridade, alguém que era reverenciado por causa da sua intimidade com Cristo, que era Tiago, irmão de João. Jesus tinha 3 discípulos que eram íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E esse Tiago, porque era uma peça fundamental na igreja, porque era um homem, um instrumento de Deus, um porta-voz do Senhor aqui na terra, então o inimigo quis paralisá-lo, quis destruir, fazendo com que a igreja perecesse com a morte daquele homem de Deus. Mas o diabo tem os seus planos e Deus tem os dele. E através daquela execução de Tiago, o inimigo achava que aquela igreja agora ia ficar revoltada com Cristo, ia ficar revoltada com a palavra de Deus, ia ficar frustrada, porque era um homem de Deus. Como assim? Como que Deus permite que isso venha acontecer com um escolhido de Deus, um que era seu amigo, um que era íntimo dele, morrer desse jeito, principalmente agora que a igreja está crescendo, que precisa de uma base, de uma solidificação, de uma solidez. E Jesus permite que esse homem seja executado? Não, a igreja não pensou assim. Mas era isso que Satanás queria que aquela igreja pensasse. É isso que Satanás quer que você pense quando as coisas não dão certo através da sua oração. Quando você ora e a resposta não é aquela que você está esperando. Quando você está caminhando com Deus e parece que as coisas estão ficando piores. É porque você abala o reino espiritual. Então existe uma perseguição, existe uma guerra no reino espiritual por causa da sua intimidade com Deus, por causa da sua perseverança, por causa da sua fé. É por isso que as coisas começam a ter esse desajuste. Mas eu quero te dizer que nós viemos aprender com Atos, com essa igreja de Atos capítulo 12, que mesmo depois de ter sofrido essa perda tão grande, tão significativa, ao invés delas ficarem frustradas e revoltadas, aquelas pessoas se levantaram. A palavra do Senhor diz que elas oraram com mais intensidade, com mais fervor. Receba essa palavra nos momentos difíceis na sua vida, nesses momentos que se prolongam, nesses momentos que parece que não tem solução nenhuma resposta de Deus, ou quando as respostas vêm totalmente contrárias àquilo que você gostaria de ter recebido, de ter sido abençoado de alguma forma, e não foi dessa forma que aconteceu. É isso que o diabo quer, que você se frustre, você fique desanimado, que ele tenta roubar a sua fé, a sua conexão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua esperança. É esse o projeto dele, e ele fica acusando. Mas não é Deus que te ama? Porque se ele te ama, por que isso está acontecendo na sua vida? Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de acusação do nosso inimigo? Mas o que eu queria que nós viéssemos aprender com essa igreja não deu ouvidos à voz do inimigo, mas ela deu ouvidos à voz de Deus através da vida de Tiago, que mesmo diante da execução não desistiu de adorar o Senhor, não desistiu de ser testemunho vivo para aquela igreja, que depois da sua morte, ao invés de ficar revoltada, se levantou com fervor, com mais ousadia, com mais intrepidez e com mais fé. É isso que tem que acontecer conosco nos nossos momentos difíceis. Em vez de nós ficarmos desanimados, cabisbaixos, nós temos que nos levantar com fervor, com ousadia, crendo na promessa. E foi isso que aquela igreja fez. Aquela igreja orou com fervorosamente para que Pedro, o outro discípulo amado de Jesus, que tinha sido preso para ser executado, fosse liberto. E por causa do clamor daquela igreja, porque aquela igreja não desistiu, o anjo do Senhor apareceu lá naquela prisão e libertou o seu filho. E ele foi para onde? Onde a igreja estava orando, onde a igreja estava clamando. Ele foi a resposta para aquela oração. Eu quero te dizer que muitas vezes nós não vamos ter tudo aquilo que nós estamos pedindo diante do Senhor, mas não desista, porque aquilo que está no coração dele vai ser concretizado na minha e na sua vida. Receba isso e continue sendo esse instrumento poderoso que abala o reino espiritual e liberta vidas do cativeiro e das prisões. Que Deus te abençoe.
Quai, seu app de vídeos curtos.